Sérgio, agora é contigo. Abra o seu coração. Esta mensagem pode impactar você. Momento da Palavra de Deus. Horas e 34 minutos. 12 horas e 34 minutos. Abra o seu coração. Esta mensagem pode impactar você. Momento da Palavra de Deus. Quero saudar a todos os amados irmãos, com a paz do Senhor, a todos os ouvintes, a todos os nossos amados irmãos da Igreja Assembleia de Deus, São João do Jaguari, Templo Central. É com muita alegria, a convite do nosso amado pastor Marcos Vidal e do nosso irmão Paulinho, estamos aqui para a honra e a glória do Senhor. Desde já eu quero agradecer a Deus a oportunidade, a eles, ao nosso amado irmão Ricardo, que está aqui nos ajudando no controle do som, que sempre está presente, esses irmãos que estão sempre presentes com o nosso pastor. Que Deus possa vos abençoar ricamente. Sem perda de tempo, irmãos, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Glória a Deus. E as trevas não prevaleceram contra ela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conhecera. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, estamos diante de uma palavra maravilhosa, na qual o apóstolo João, escrevendo este evangelho, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Provavelmente na data de 85 a 90 depois de Cristo, João escreveu este livro, amados irmãos, com o propósito de apresentar a vida de Jesus Cristo de tal modo que os não crentes possam ir até Deus somente pela fé. João escreveu para provar, para mostrar que Jesus era o Cristo, que Jesus é o Cristo. E aqui, irmãos, eu trago essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, 7 sinais da divindade de Cristo, descrito por João, Louvado seja o nome do Senhor. E outro propósito do livro de João
era que os cristãos pudessem desenvolver a fé em Cristo como o Messias, o Filho de Deus que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, verdades fundamentais descritas no livro de João. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus é o verbo divino, descrito no texto que nós acabamos de ler. Que Jesus é o verbo que desceu do céu e se tornou carne, ou seja, se encarnou no corpo humano, que nem o seu, que nem o meu, mas sem pecado. Glória a Deus. Que Jesus é o verbo de que João está falando, que veio ao mundo, glória a Deus, com o propósito de salvação. E Jesus veio, diz o texto que nós lemos, para os judeus, mas apenas alguns receberam. Diz a Bíblia Sagrada, no texto que nós lemos, que Jesus veio para o que era seu, para os seus, e eles não receberam. Louvado seja o nome do Senhor. Outras verdades fundamentais é que Jesus realizou muitos milagres públicos, demonstrando que ele era verdadeiramente o Messias esperado por Israel. Demonstrando que verdadeiramente Jesus era aquele de quem Davi falou. Glória a Deus. Quando Davi fala, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Davi estava falando do Senhor. E por diversas passagens em que Deus, usando os teus servos, os teus profetas, profetizaram a vinda do Messias, como Moisés falou, que Deus ia levantar um profeta, a esse Israel iria ouvir. Como diversas passagens, como Isaías 53, que todos são conhecedores das promessas da vinda do Messias e Israel, por incrível que pareça. Então, é esse Jesus que eu venho falar aqui nessa tarde, que ele é o único caminho para a salvação, é o caminho que pode te levar até Deus, é o único que pode te redimir, é o único que pode perdoar pecados, porque diz a Bíblia Sagrada que sem derramamento de sangue inocente não há remissão de pecados. Antigamente em Israel se oferecia um carneiro, um cordeiro sem mancha, puro, inocente, mas aquilo era uma simbologia do Filho de Deus que seria oferecido na cruz do Calvário por mim e por você. E aqui João descreve 7 sinais, irmão, sem perda de tempo, 7 sinais da divindade de Cristo, que Jesus era verdadeiramente o Messias enviado por Deus para Israel e para as nações. E o primeiro sinal é água feita vinho. Nós vemos esse texto no livro de João, no capítulo 2, versículo 1 ao 11, em que Jesus, em um casamento em Caná da Galileia, Jesus e os seus discípulos foram convidados, e ali estava também a sua mãe, e chegou determinado momento em que o vinho acabou-se. Então a mãe de Jesus, chegando para ele, diz da seguinte forma: acabou o vinho. E Jesus, olhando para a mãe dele, diz: que tenho eu contigo, mulher? O que é que nós temos em comum? Ainda não é chegada a minha hora. Porque Maria olhava a questão social, Maria olhava por ter faltado vinho na festa, mas Jesus disse: Maria, ainda não é minha hora de eu prover o verdadeiro vinho, que será o meu sangue que vai ser derramado na cruz do Calvário. Maria, vai chegar a minha hora ainda de eu prover o verdadeiro vinho, que vai matar a sede de quem estiver disposto, de quem aceitar o convite da graça, de quem aceitar o convite para sentar na mesa da boda do Cordeiro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus olha para o lado espiritual, glória a Deus. As próprias vezes do Senhor ia prover o vinho verdadeiro. E é esse Jesus que eu venho anunciar para você nessa tarde. É o Jesus que tem todo o poder, que pode transformar os elementos, como ele fez, como transformou água em vinho. Pegou aquelas talhas, mandou os serventes encher de água. E quando levaram para o mestre-sala, a água estava transformada em vinho. Então aqui, o poder de Deus tão grande em transformar elementos da natureza.
né? Glória a Deus. Vamos para o segundo sinal de que João descreveu que Jesus era o Cristo, a cura à distância. Se encontra num texto de João capítulo 4, versículo 46, onde Jesus cura o filho de um oficial, né? Glória a Deus. Que quando Jesus volta para Caná da Galileia, de novo, outra vez, Jesus encontra um homem ali que, ao ver falar dos milagres de Jesus, corre para o Senhor e diz: mestre, desce comigo até minha casa, porque o meu filho está enfermo, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali começa mais um sinal de Jesus curando a distância, mostrando que Ele tem poder, que Ele é o Deus de longe, que Ele é o Deus de perto, que Davi mesmo falou que não teria como o homem se esconder do Espírito Santo de Deus. Se ele subisse ao céu, ali a presença de Deus estava. Se ele descesse até as partes mais baixas da terra, ali a presença de Deus também estaria. Não teria como. E não tem como o homem fugir dos olhos de Deus, né? Glória a Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele de quem havemos de tratar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus disse para aquele homem, né? Vai, teu filho vive, né? Mesmo vendo a pouca fé dele, mas a ênfase aqui que eu quero deixar é a cura que Jesus fez. Jesus curou a distância, e isso é mais um sinal da sua divindade, do seu poder. Glória a Deus. E o terceiro sinal, eu quero apressar aqui, porque eu vejo que a hora está correndo, irmãos. Glória a Deus. E o terceiro sinal que João descreve a respeito de Jesus é a cura do paralítico no sábado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A situação desesperadora dos enfermos é comparável à situação do mundo hoje, procurando, como aquele aleijado no tanque de Betesda procurava uma solução naquele tanque, porque diz a Bíblia Sagrada que de certo tempo descia um anjo, movia aquelas águas daquele tanque, e o primeiro que entrasse era sarado de qualquer enfermidade. Aquele homem há 38 anos estava parado ali e não tinha quem o ajudasse, quem o jogasse no tanque quando o anjo mexia nas águas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa que quando Jesus chega, ele vai logo reclamar. Quando Jesus pergunta: quero ficar curado? Ele diz: não tenho quem me ajude, quem me coloque lá. Mas aqui nós vemos o poder de Deus em curar. Jesus disse para aquele paralítico: toma o teu leito e anda, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos outro sinal de Jesus e o seu grande poder para restaurar as vidas, para transformar. A você, amigo ouvinte que está ouvindo essa rádio, o poder do Senhor Jesus Cristo é, se você crer, se você acreditar nele, ele pode ser com a tua vida, mudar a tua situação. Aquele homem havia 38 anos aleijado, mas chegou uma hora em que Deus colocou um fim no seu sofrimento. Deus também pode colocar um fim na sua luta, no seu sofrimento. Basta que você entregue a sua vida a Ele, confie nele, que o mais Ele fará, porque Ele é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos o quarto sinal de Jesus, apresentado por João, que é Jesus alimentando 5.000 homens. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus se mostra como o pão da vida, né? Louvado seja o nome do Senhor, como provedor da vida e das necessidades humanas. Deus está preocupado, Deus se preocupa com as necessidades humanas. Jesus se mostra como o pão da vida, aquele que pode dar, além do pão material, do pão, o alimento, ele pode dar o alimento verdadeiro, que é o espiritual, que é a palavra de Deus, que é o maná que desce do céu. Então, nós precisamos do alimento material, sim, mas nós precisamos primeiramente do espiritual, que vem de Deus, daquele que vem de Deus, que vem dos céus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque verdadeiramente o Evangelho não é comida nem bebida, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Louvado seja o nome do Senhor. Também diz a palavra do Senhor que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra
que vem de Deus, de toda palavra que vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus se mostra como o pão da vida, aquele que pode prover as nossas necessidades, amigo ouvinte. Aquele que pode prover para você aquilo que você precisa, aquilo que você está necessitando, que é uma vida de paz, mas que em primeiro lugar é a salvação vinda do Mestre. Glória a Deus. E essa refeição apontava para a Santa Ceia, né? O banquete dos remidos, um dia que vai haver, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor vai vir nos buscar. E se você quer participar desse banquete, aceite o convite da graça. Leia a palavra do Senhor. Ouça essa palavra nessa tarde. E aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque Ele tem grandes coisas para fazer no seu viver. Né? Glória a Deus. E Jesus aqui, João falando sobre Jesus, escrevendo o Evangelho, nós vamos para o quinto sinal, que era Jesus andando sobre as águas. Em determinado momento, os discípulos estavam no barco, e Jesus caminhando sobre as águas, né? Glória a Deus. E aqueles discípulos ficam aterrorizados, pensando que tinham visto um fantasma, pensando que tinham visto uma alma, algo que fosse sobrenatural, mas era um mestre. E Jesus chega para ele e diz: sou eu, não tem mais, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, eu quero focar no poder de Deus que estava e que está no Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, porque Jesus andou sobre as águas, né? Mostrou que tem poder sobre a gravidade, conquistou a gravidade, mostrou que tem poder sobre o universo. Nós vemos que Jesus parou aquela tempestade, controle sobre o cosmos, sobre o universo, sobre as leis da natureza. E Jesus também pode mudar essa sua situação, meu amigo ouvinte. Jesus pode mudar o que você está passando, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que logo o barco chegou, né? Jesus conquistou o espaço, dominou aquela região com o seu poder, a sua presença invadiu o lugar e a sua autoridade pode ser notada. Glória a Deus. E o sexto sinal, amados irmãos, nós podemos ver a cura do cego de nascença, né? Na qual o Senhor Jesus Cristo curou aquele homem que já nasceu cego, mostrando o seu poder, que pode curar não somente as enfermidades, mas também um problema básico, que é o sofrimento e o pecado, que nós também já nascemos com ele. Nós herdamos a natureza adâmica, a natureza de Adão, depois do pecado no jardim do Éden. Nós herdamos essa natureza. E assim Jesus se mostra como a luz do mundo para aquele cego também, e para nós, e para a humanidade. Que Jesus é a luz do mundo, a luz que pode trazer o brilho, que pode trazer o entendimento, a luz que pode mostrar o caminho da salvação, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A luz que pode trazer solução para os teus problemas, que pode trazer a salvação para a tua casa. E por último, nós vemos o último sinal que João descreveu, a ressurreição de Lázaro, né? Glória a Deus. Jesus mostrou que tem poder sobre a morte, ressuscitando a Lázaro, né? Glória a Deus. Depois de 4 dias, porque Jesus, quando soube da enfermidade daquele seu amigo Lázaro, Jesus aguardou mais 2 dias para poder vir. E ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, Jesus, ressuscitando Lázaro, mostrou que tem poder, que tem autoridade sobre a vida, sobre a morte. Glória a Deus. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. O tempo corre, amados irmãos, e eu quero somente aqui, para encerrar, deixar um versículo para a conclusão, que se encontra no livro de João também, né? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de João, capítulo 20 e versículo 31. Estes, porém,
Versículo 30, aliás. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.